Irmãos, eu quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 17. Antes de lermos o texto de 1 Reis, eu quero fazer algumas perguntas e me lembrar com vocês aqui do contexto dentro do qual 1 Reis 17 está. Antes da gente entrar na história de Elias, quando a gente pensa no assunto de depressão, de onde vem essa palavra? O livro é chamado Depressão e Graça, né? O livro que eu escrevi. E depressão, hoje em dia, é uma palavra muito conhecida. Todo mundo fala de depressão, algumas pessoas já passaram por isso. Tem gente que nunca passou, mas conhece quem passou. Tem muita gente que fala muita coisa certa, outros falam muita bobeira a respeito da depressão. Mas o que é isso? De onde vem isso? A palavra depressão, ela começou a ser usada no século XX só. E ela foi cunhada para descrever a alteração na vida de alguém. Por que alteração? Se alguém aqui já estudou topografia ou alguma coisa relacionada a terrenos, assim, sabe que quando a gente está estudando um terreno e de repente o terreno tem alguma alteração, às vezes a gente chama isso de depressão no terreno. Quando eu tirei carta motorista 20 anos atrás, mais ou menos, até mais do que isso, né? Eu me lembro de que, hoje eu nunca mais vi isso, mas na época eu lembro de ter visto, quando lá do interior de São Paulo, onde eu moro, a gente descia para a praia, para a região de Santos, e, enfim, ali de São Paulo, alguns lugares às vezes tinha placa, cuidado, depressão 200 metros à frente. O que você faz se você vê uma placa no trânsito, depressão à frente? Você para e ora, para você não entrar na depressão. Não, você não vai fazer isso. Você sabe que a depressão é uma alteração no terreno, não é? É um buraco, você está numa descida, de repente tem uma descida, um declive assim bem íngreme, então você testa o freio e tal, porque vai ter uma depressão. Depressão é alteração de terreno, só isso. Por que alguns cientistas médicos usaram essa palavra? Porque eles começaram a perceber que há certas alterações no comportamento de certas pessoas que são estranhas. A pessoa estava vindo de um jeito, de repente, alteração de humor. Tem hora que está muito feliz, tem hora que é uma tristeza sem fim. Alteração do sono. Estava tudo bem do nada, agora não dorme mais. Ou está dormindo 24 horas. Alteração do apetite. Comia normal, agora não come mais, ou come demais. Eu como demais desde que eu me conheço de um jeito. Será que eu sempre fui em depressão? Não, você come demais mesmo. Mas tem gente que acontece essas alterações no apetite, no sono, às vezes na percepção da realidade, que é o caso da síndrome do pânico, ou alguns transtornos de ansiedade, que são físicos, não são emocionais, mas são alterações na percepção da realidade. Você se sente como se alguma coisa terrível está acontecendo, mas não está. E alguém do teu lado diz, mas está tudo bem, mas para você, física e conscientemente, não está bem. E você não tem nem como explicar. E às vezes você até se esforça e tem consciência de que está bem, mas você não se controla emocionalmente falando. São alterações. Isso não é normal, é uma alteração. Isso não é frescura, isso não é vontade de chamar atenção. Isso é uma alteração física, que o nosso corpo reage e faz com que a gente fique desse jeito. Então, esses estudiosos começaram a usar a palavra do estudo da geografia e da topografia na medicina, dizendo isso que está acontecendo com esse senhor, com essa senhora, é uma depressão nessa pessoa, é uma alteração nessa pessoa. E começaram a estudar sobre isso, unindo isto a uma doença antiga chamada de melancolia. Do século XIX para trás, na época por exemplo, Charles Spurgeon, tem até livro dele lá fora, né? E outros, o puritano Richard Baxter também, que escreveram sobre esse assunto. Na época deles não se chamava, Martinho Lutero não chamava depressão, chamava doença de melancolia, que era quando os médicos identificavam que a pessoa estava, assim, inexplicavelmente alterada, e ela se comportava nessa alteração com comportamentos estranhos. E ela precisava melhorar. É só mais recentemente que estudos científicos e médicos têm se aprofundado para entender o que acontece com os nossos hormônios e com os neurônios, não é? Então são disfunções neuroquímicas cerebrais
ou às vezes também alterações hormonais dos muitos hormônios que a gente tem no corpo, que quando estão descontrolados, eles fazem com que a gente reaja de uma maneira que não é normal. E de um modo bastante assim infeliz, chama isso de depressão. Mas é só um nome que é dado para uma alteração física. E o nome popular que a gente usa para alteração física é doença. Por isso que, tecnicamente, cientificamente, depressão não é tristeza. Depressão é uma doença, igual a gripe, igual a diabetes, igual ao câncer. A depressão mesmo, é uma doença que precisa ser diagnosticada por um médico, não é por um amigo, não é nem por um psicólogo que identifica a depressão. É um médico, é um psiquiatra, ou um neurologista, ou algum outro profissional médico, clínico, que saiba fazer exames para identificar. Existe uma alteração A, B ou C no corpo, nos hormônios, nos neurônios, na mente, no cérebro. O cérebro fica doente e nós precisamos, então, diagnosticando, dar o tratamento disso, que envolve, muitas vezes, remédios e que envolve muitas vezes terapias, que para nós inclusive aconselhamentos pastorais, aconselhamentos bíblicos, não é? Mas a gente não pode achar que apenas um aconselhamento vai curar a pessoa de algo que é neuronal ou que é hormonal, o que seria brincar com algo muito sério. E é o que muita gente está fazendo e é o que está levando 99% dessas pessoas ao suicídio. Eu não conheço todo mundo que se suicidou nesses últimos 5, 10 anos. Pastores, eu estou dizendo, tá? Mas eu conheci 4 nos últimos 20 anos e 3 nos últimos 10 anos, que eu conheci pessoalmente e que se mataram. Pastores que não concordavam com o que eu estou falando aqui agora, que não achavam que era doença. E quando entraram nessa alteração, chamada depressão, é lógico que não foram procurar médico e é lógico que não foram se tratar, porque eles mesmos não acreditavam naquilo. O fim de toda depressão é o suicídio. O fim desta doença é o suicídio. O suicídio no qual você não sabe o que você faz. Pessoas que estudam e que pesquisam isso, inclusive no meu livro eu cito essa pesquisa, né, de um estudioso americano chamado... daqui a pouco eu lembro o nome dele, me fugiu o nome. O nome do livro é O Demônio do Meio-Dia. Daqui a pouco eu lembro do nome do autor. Andrew Solomon. O Demônio do Meio-Dia. Ele não é cristão, mas é um pesquisador da depressão e escreveu um livro com inúmeras pesquisas feitas em universidades americanas. E a conclusão que ele chegou, baseado nessas pesquisas, é que 90% ou mais dos casos de suicídio são a conclusão de pessoas que estavam lutando com depressão e não se trataram. E aí, por que não se trataram? Aí entra um monte, né? Porque uns achavam que era bobeira, outros achavam que era frescura, outros achavam que isso não existe, que a gente fica doente até o olho, né? Eu, por exemplo, eu preciso usar óculos, mas do olho para cima ninguém fica doente. O cérebro não fica doente. Se eu não estou enxergando, eu não vejo neurônio, eu não vejo meus hormônios, como é que você fala que está doente? Não, isso é só tristeza, isso é só frescura, isso é só falta de que fazer. O problema é que quando essas disfunções neuroquímicas e hormonais, elas pioram, o resultado final disso são surtos psicóticos, nos quais a gente não sabe o que está fazendo. E é nesses surtos que ou a gente tira a vida dos outros, ou a gente faz uma bobeira, ou a gente tira a nossa própria vida. Talvez a mais famosa, que hoje em dia é muito controlada e quase não existe mais. Mas há poucos anos atrás era muito comum a gente ouvir da depressão pós-parto. Já ouviram falar? Isso é muito comum. Quase toda mulher passa por isso. Hoje em dia já é muito difícil, porque os médicos sabem, eles controlam essas alterações hormonais que acontecem no corpo da mulher na hora do parto da criança, e que se não forem controladas, as alterações de hormônio, tanto da mulher quanto do bebezinho também, isso pode levar a mulher a um surto psicótico, que ela não tem noção do que ela está fazendo, e ela é capaz de fazer o quê com o bebê? Matar o bebê. Não porque ela odeia aquele bebê, não porque ela não queria aquele bebê, não porque ela se arrependeu porque não deu certo de abortar antes, deixa eu dar um jeito de abortar agora. Não, a ponto de, quando os hormônios controlam e ela volta à luz da consciência, ela é capaz de se matar de tristeza pelo que ela fez. Ela estava totalmente inconsciente. Tanto é que ela nem é presa se isso acontecer, porque ela está fora de si. Porque ela está num estado de alteração da percepção da realidade. Qual é o nome popular disso?
depressão. A depressão pode te levar a esse surto, se você brinca com ela. E eu tenho certeza que esses amigos meus que se mataram, esses 4, eles não tinham consciência do que eles estavam fazendo. Eu vou contar só um caso, não vou dar um nome, nada, mas enfim, na época ele estava pastoreando em Salvador, na Bahia. A gente estudou junto, no mesmo seminário, a gente aprendeu junto, as mesmas coisas, inclusive sobre isso que eu estou falando aqui. E eu acreditava como ele, até pouco antes de acontecer essa tragédia com ele. E ele lutava com isso, com a depressão. Só que nem ele reconhecia e nem a família dele também concordava. Mas ele dizia, não é nada disso, eu vou orar que vai passar, vamos orar que vai passar. E eu creio que a oração pode tudo. Eu creio que Deus é poderoso para fazer milagres. Eu creio que os irmãos acreditam também. Se Deus quiser curar o câncer, Ele cura, não cura? Se Ele quiser curar a diabetes nível 1 milhão, Ele cura. Mas e se Ele não quiser, Ele deixa de ser Deus? Se Ele quiser nos levar por meio do câncer, Ele deixa de ser bom? Então, se Deus quiser curar a depressão, Ele cura. Mas dizer, vamos orar porque Deus vai curar e não se tratar, é a mesma coisa que dizer, eu não vou fazer quimioterapia. Se Deus quiser me levar, Ele vai me levar com esse câncer aqui, porque eu não vou no médico. Meu filho está com uma dor na barriga, eu sei que é o apêndice que está estourando, se não operar, eu vou matar. Ele vai morrer. Apendicite mata, não mata? Não, então vamos orar. Vamos orar? Não, vamos orar sim, mas vamos levar no médico, né? E pode abrir, arrancar, curar, fechar e quando termina e dá tudo bem, a gente fala o quê? Glória ao médico. Glória a Deus que usou a vida do médico para fazer aquela cirurgia. A gente se vale das ciências humanas, da graça comum de Deus, como a gente chama na teologia, que dá sabedoria aos homens para nos abençoar. No final, essa sabedoria não vem dos homens, vem de Deus. Se hoje há sabedoria para cuidar da nossa psique, da nossa mente em estados de depressão, a gente tem que fazer uso disso, porque é bondade de Deus. Então, essa é a primeira parte que eu queria colocar aqui para os irmãos. Nós não podemos olhar para isto, chamado de depressão, como frescura, como bobeira. Já passou o tempo infantil em que os homens olhavam para isso e achavam isso é coisa de criança. Hoje em dia, qualquer pessoa, e nós que cuidamos de pessoas, precisamos estudar aquilo que acomete as pessoas. A gente não pode só estudar o que a gente gosta. Foi por isso que eu comecei a estudar sobre esse assunto. Não é porque eu me interessei por ele, mas porque eu pastoreava pessoas que estavam lutando com uma coisa que eles chamavam de depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade. Eu não fazia a menor ideia do que era tudo isso. Mas se eu estou cuidando da alma delas, e se eu sou responsável por elas, eu preciso conhecer isso daí. Porque se tiver alguma coisa errada, eu preciso pastoreá-las. E se tiver certo, e a Bíblia dizer alguma coisa a respeito disso, eu também preciso saber, porque eu tenho responsabilidade. Eu não posso ficar com aquilo que eu acho. Eu acho que é frescura. Não, eu não tenho que achar nada. Não, mas eu ouvi de um colega pastor aí que isso é bobeira, isso é pecado. Mas quem me ensina não é meu colega pastor, é Cristo. Eu não sou guiado pela mente de ninguém, eu não sou guiado pelas minhas achologias, eu sou guiado pelas que as Escrituras ensinam. Será que a Bíblia fala do cuidado de Deus sobre o sofrimento dos seus servos? Será que servos de Deus sofrem? Será que servos e servas de Deus sofrem aflições nesse mundo? Será que quando os servos de Deus sofrem de tristeza profunda, daquilo que é chamado de vale da sombra da morte? O que é um vale se não uma alteração, onde a pessoa acha que está morrendo? A Bíblia chama isso tudo de pecado? Se você entrar no vale da sombra da morte é porque você pecou? Se você entrar numa tristeza profunda é porque o demônio está te atormentando? O que a Bíblia nos ensina sobre esses momentos terríveis pelos quais servos de Deus podem passar? É um pouco disso que eu gostaria de refletir com os irmãos nessa manhã agora também. Tendo posto isso, vamos lá para 1 Reis 17, a partir do verso 1. 1 Reis 17, 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Irmãos, vamos por partes, né? Expondo verso a verso. Elias, o tesbita. Tesbita é a pessoa que nasce em Tisbé. Quem nasce em Manaus é o quê? Manauara. Ok. Quem nasce na sua cidade, tem alguém aí de alguma cidade diferente? Como é que é o nome da sua cidade? Garantindo, Bahia.
Como? Em Tarantina, Itaranti. Quem nasce em Itaranti é o quê? Ela falou insegura, você não sabe se é. É isso, né? Itarantiense? Não tem nada a ver, né? Soteropolitano. Quem nasce em Tisbé é tesbita. Tisbetano. Se você for procurar na sua Bíblia, no mapa da sua Bíblia, a cidade de Tisbé, você não vai achar. Não está em nenhum mapa. Porque era uma cidade totalmente insignificante, de uma região tão quase que inabitada do norte de Israel. Essa cidade ela não existe mais. Existe uma outra cidade que está debaixo do controle de muçulmanos hoje, ali no norte de Israel, na região da Cisjordânia, onde era a antiga Tisbé, mas ainda hoje é uma pequena vila, inexpressiva. Nunca ninguém saiu de Tisbé e se tornou conhecido no mundo. Ninguém sabe da família de Elias. Elias vem de uma família desconhecida, de uma cidade assim, totalmente desconhecida, inexpressiva, mas Deus chama este homem para fazer dele a boca dele, de Deus, para toda uma nação. Isso significa que Deus, nesse primeiro momento, ele não se encanta de quem, se é filho de quem, você mora na cidade grande ou na pequena, ele quer ver se você é fiel a ele. Se Deus chamou Elias, é porque Deus sabia quem era Elias, não importasse onde ele estava, onde ele vivia. Elias foi encontrado numa cidade que dificilmente alguém procuraria alguém para ser alguém, nessa época de Israel. E que época é essa? Aqui é muito importante. A gente começou hoje de manhã vendo a história de Moisés, que viveu cerca de 1500 a.C. Ali o povo de Israel sai do Egito e eles entram na terra de Canaã com Josué, 40 anos depois, conquistam a terra de Canaã. Quando Josué fica velhinho, eles dividem todo o território conquistado entre as 12 tribos de Israel, e então Josué morre, e aí entra o período dos juízes. O período dos juízes durou alguns séculos. Alguns falam 2, outros falam 4, outros falam até 500 anos, 5 séculos. Não existe uma certeza nos teólogos bíblicos, mas é um período longo em que juízes governavam Israel. Eles eram libertadores, não é? O que menos faziam era julgar. Mas esses líderes que Deus de vez em quando levantava, havia períodos em que não tinha juízes, acabou quando o povo queria um rei, porque todo mundo tem um rei, por que a gente não pode ter rei? E o último dos juízes, que foi Samuel, disse ao povo tudo isso. Deus prometeu que daria um líder, lá na época de Moisés, mas na época de Deus. E Samuel fez o mesmo que Moisés, ele foi falar com Deus. E Deus falou com Samuel, falou, Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão me rejeitando. Pode dar um rei para eles. O povo quer carne? Pode dar carne. O povo quer um rei? Pode dar o rei. Um rei segundo o coração dos homens. E aí vem Saul, alto, cabeludo, olha para mim. Tem nada a ver comigo, o oposto. Bonito, né? Chamava a atenção no meio de todos, era Saul. A gente vê o relato de Saul, era uma pessoa assim que, onde chegava todo mundo olhava, né? E Saul, o que fez? Como terminou a vida? Começou até bem, mas depois por desobediência, obstinação, vaidade, temor dos homens, terminou muito mal. Começa ali o período do reino de Israel, Reino Unido. Reino unido com Saul, reino unido com Davi, reino unido com Salomão. Só que quando Salomão morre, o reino fica dividido. O reino do sul fica com o filho de Salomão, o Roboão, e o reino do norte com um usurpador do trono, um divisor da nação chamado Jeroboão, Jeroboão I. Faz a sua capital lá em Siquém, na Samaria, e Roboão, descendente de Salomão, de Davi, reina em Jerusalém, no reino do sul, em Judá, na terra de Judá. De modo que o reino do sul fica conhecido como reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, e ali estavam os descendentes de Davi. E o reino do norte era chamado de reino de Israel, a capital era Siquém, e ali foram 4 dinastias diferentes de reis que passaram por ali. Nenhum deles temeu a Deus. Nenhum deles fez o que era certo aos olhos do Senhor. De cerca do ano 1000 até o ano 722 a.C. Nenhum. Por quase 300 anos, fez o que era certo aos olhos de Deus. No reino do sul, reino de Judá, a maioria também não fez o que era certo aos olhos do Senhor. Mas teve um ou outro que fez. Elias foi chamado aqui no reino do norte, no século 8, não é? Nesse período pouco antes de 750 a.C., entre o século 9 e 8 a.C., no reino do norte, o reino mais pagão dos dois. Não é? E no período do rei mais pagão de todos, que foi Acabe.
De todos os reis do norte que existiram, foram cerca de 20, nenhum deles fez o que era certo, o pior de todos foi o rei Acabe. Tanto é que algumas consequências que Deus havia dito para Moisés em Deuteronômio 28, que aconteceriam quando o povo se afastasse, já estavam acontecendo. E viriam piores ainda, que é o que Deus mandou Elias falar aqui agora. E ele começou a fazer acordos com povos vizinhos, como ele fez com Tiro e Sidom, de onde ele trouxe a esposa, num acordo político. Quem que era a esposa de Acabe? A Jezabel. Fez acordo com o rei do norte e trouxe, e quando ela veio, ela era profetisa, ela era sumo sacerdotisa de algumas divindades, ela fez, junto com o consentimento do seu marido israelita Acabe, destruir todos os altares ao Senhor de Israel, construir altares a Baal, aos Baalins, a Azerá e a outros postes ídolos. Trouxe seus sacerdotes aos milhares e encheu o reino do norte de Israel com essa idolatria. E o povo? O povo quebrou a aliança com o Senhor Deus. E começou a adorar a Baal, os Baalins, Azerás, etc. Azerá e a etc. O povo quebrou a aliança com Deus. O povo viu os altares sendo derrubados, altares ao Senhor, e tudo bem. Quebrou a aliança, derrubou os altares. E os profetas do Senhor que lá havia? Jezabel mandou fazer o quê? Passar o fio da espada. De modo que na conversa que corria pelas ruas do Reino do Norte, é que não tinha mais nenhum profeta do Senhor vivo. A gente sabe que alguns foram escondidos e tinham Elias. Mas Elias, aqui em 1 Reis 17, estava nesse período em que todos sabiam o que Jezabel e Acabe faziam e como os profetas do Senhor estavam sendo mortos. Agora você não é Moisés, agora você é o Elias. E agora Deus falou com você para você ir falar com Acabe e com a Jezabel. O que viria na sua cabeça na mesma hora? Eu vou, mas não volto. Não é isso? Se ele está matando todos os profetas que estavam se escondendo e eu vou lá para falar o que o Senhor mandou falar, tomara que ele não faça nada até eu terminar de falar. E ele vai. Ou seja, a gente não está falando de um homem, Elias, que temia outros homens, um homem frouxo, um homem medroso, um homem impiedoso. Não, era um homem corajoso, um homem temente a Deus, que não tinha medo da morte. Ele vai, e ele disse: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Isso é consequência daquilo que está em Deuteronômio 27, 28, 29, ou seja, quebraram a aliança, se prostituíram com outros deuses, não chove mais, a terra não dará o seu fruto. E tudo aquilo que Deus disse lá na aliança do Sinai. Verso 2, então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, senão você vai morrer, não é? Vá para o leste e esconda-se junto. Esconda-se. Por que esconder-se? Olhando o contexto, a gente sabe por quê. E a gente vai ver depois que ele foi procurado, inclusive. Esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro. Mas passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Elias fez exatamente como Deus disse. Eu vou, me escondo, Deus vai me sustentar. Eu fiz a minha missão. Eu falei com o rei e com a rainha. Saí rápido dali. E agora eu estou escondido. Mas agora acabou a água. Agora eu não tenho mais como beber. E talvez os corvos já estejam mortos. Vamos trazer pão. E o que eu vou fazer? Então Deus diz a ele, para que ele se levante e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, ainda mais ao norte, fora da região ali, para ele encontrar uma viúva pobre, com um filho doente, a gente sabe depois, não é? Que cuidaria dele por meio dessa viúva. A gente não vai estudar a história da viúva de Sarepta hoje, mas é outra história incrível, que mostra para nós que Deus cuida de nós usando quem Ele quer. Nós não precisamos de famosos, poderosos, ou isso ou daquilo, nós precisamos de Deus. E Deus usa quem Ele quer para cuidar de nós. E Ele ensinou isso para Elias e ensinou isso para essa viúva também. Mas fato é que ele ficou escondido ali de novo. Até que o capítulo 18, agora eu peço que você vá comigo para lá, por favor, versículo 1.
3 anos depois, nós lemos assim, muito tempo depois, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Então Elias foi apresentar-se a Acabe. A fome era extrema em Samaria. Apenas até aqui por enquanto. Irmãos, 3 anos depois. Quando a gente lê o livro de Tiago, no Novo Testamento, ele fala lá de 3 anos e meio. Mais ou menos isso. 3 anos e meio escondido, sendo cuidado por Deus. E agora Deus aparece para ele e diz: você vai falar com Acabe. Missão suicida. Eu vou e não volto. Porque ele está matando todos. E o que eu falei está acontecendo, está todo mundo morrendo de fome. O país está em crise por causa de uma seca terrível. Você vai falar com ele e vai dizer para ele que vai chover sobre a terra. Se vai chover sobre a terra, é porque Deus vai abençoar a terra. Se Deus vai abençoar a terra, é porque o povo vai voltar a adorar ao Senhor. Porque a condição para o retorno da bênção da chuva é o povo se arrepender dos seus pecados. Se Deus de antemão declara que abençoaria a terra, é porque Deus de antemão sabia o que estava para acontecer. E se Deus revela isso para Elias, Elias não viu acontecer, mas ele confia que Deus pode fazer e ele vai na sua missão. Porque para Elias mais importa o que Deus diz, ele confia mais na palavra e no poder do Senhor do que lhe pode fazer o rei e a rainha, Jezabel. E ele vai, 2ª vez. Esse tinha coragem. E a Bíblia diz no verso 3, Acabe, agora você imagina lá o palácio, chamou Obadias. Esse Obadias não tem nada a ver com o profeta Obadias, tá? Só o nome que é igual. Mas ele era um servo lá no palácio do Acabe, temente a Deus. Acabe chamou Obadias, o responsável pelo palácio do reino do norte, o reino de Israel. Este Obadias era um homem que temia muito o Senhor. Assim, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e em grupos de 50 os escondeu em cavernas e os sustentou com pão e água. E Acabe disse a Obadias: vá pela terra, a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos capim para que salvemos a vida dos cavalos e das mulas e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra que iam percorrer. Acabe foi sozinho por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Quando Obadias já estava a caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: é você mesmo? É o meu senhor Elias? E Elias respondeu: sim, sou eu. Vai e diga a seu senhor, eis que Elias está aqui. Mas Obadias disse: em que eu pequei para que você queira entregar este seu servo nas mãos de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não houve nação, nem reino, onde o meu senhor o rei não mandasse homens à sua procura. Está vendo aqui por que Deus mandou ele se esconder? Primeiro no Ribeiro de Querite, depois lá em Sidom, na cidade de Sarepta, na casa de uma viúva. Jamais o rei procuraria o profeta Elias na casa de uma viúva em outro território. Ele mandou homens à tua procura. E aí o Obadias está preocupado com isso. Você quer que eu me apresente ao Acabe, diga que você está aqui, aí se o Espírito levar você para outro lugar, ele chega aqui e não está, o rei vai achar que eu enganei, ele vai me matar. E quando diziam, ele não está aqui, fazia aquele reino, aquela nação jurar que não o havia encontrado. E agora você quer que eu vou dizer ao meu senhor, o rei, que Elias está aqui? Pode ser que tão logo eu me afaste de você, o Espírito do Senhor Deus o leve não sei para onde. E se eu der a notícia a Acabe, e ele não o encontrar, ele matará a mim, este seu servo, que temo o Senhor desde a minha mocidade. Por acaso não contaram a meu senhor o que eu fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como esconder 100 profetas do Senhor em cavernas, de 50 em 50, e o sustentei com pão e água? E agora você quer que eu vá e diga ao meu senhor que Elias está aqui? Ele vai me matar. E Elias respondeu: tão certo como vive o Senhor, Deus dos exércitos, a quem eu sirvo, hoje mesmo me apresentarei a ele. Então Obadias foi se encontrar com Acabe, e lhe deu a notícia, e Acabe foi se encontrar com Elias. Até aqui nós entendemos a história, certo? Acabe foi para um lado, Obadias foi para o outro. Vamos encontrar água e capim para salvar pelo menos alguns animais. Acabe foi para um lado, Obadias, que era o principal responsável por governo do palácio de Acabe, foi por outro. No meio do caminho, o Obadias encontra o Elias, o reconhece, diz a ele da sua alegria. O Elias saúda o Obadias e diz: vai, conta lá para o rei que eu estou aqui, quero me encontrar. O Obadias fica desse jeito, né? E se o senhor levar
o senhor para outro lugar, e o que vai acontecer comigo? Ele vai me matar. Não, pode ir que hoje mesmo, em nome do Senhor, eu vou me encontrar com ele. E Obadias termina dizendo, olha, não te contaram como eu escondi 100 profetas do Senhor? Quando a Jezabel estava matando os profetas do Senhor, escondi em 2 cavernas, 50 com 50, e sustentei com pão e água. Isso é muito importante, tá? Guardem essa informação, porque Elias ouviu isso. Ok, e aí o Obadias vai, conta para o Acabe. Acabe, imagine como ele deve ter ficado, ele vai se encontrar com Elias. E Elias vem para se encontrar com ele. E agora os dois se encontram, e é o que a gente lê agora no próximo verso. Verso 17. Quando Acabe viu Elias, disse, então é você, o perturbador de Israel. E Elias respondeu, eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você, a casa do seu pai. Porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que são sustentados por Jezabel. Agora responda para mim, irmãos. Obadias era um homem corajoso falando desse jeito com o rei? Ou era um cara meio, sabe... Isso daqui a gente fala é homem mesmo, sabe? Em alguns lugares chama de cabra macho. Não sei como é que vocês chamam aqui no norte. Oi? Nordeste cabra macho, né? Cada lugar chama de um jeito. O cara é corajoso, sabe? O cara lá em São Paulo, de onde eu venho, a gente falaria aqui é Corinthians. Aqui vocês não falariam isso aí, ó. Eles tem um outro ali, ó. Cabra macho, hein? Cabra macho. Vai, se o cara falar aqui é Corinthians, tu não fica com medo. Já bota a mão na carteira, esconde tudo. Brincadeira, irmão, brincadeira. Porque é perigoso, perigoso. Elias foi, irmãos, e falou, quem tem perturbado Israel é você, a casa do seu pai. Agora você vai e chama todos os profetas de Baal e todos os profetas da deusa Azerá, 850 profetas. E manda eles se encontrar comigo no Monte Carmelo. Se você fosse o Acabe, o que você falaria para Elias? Se você está pensando, você está falando com quem, rapaz? Você está ficando louco? Você acha que eu vou obedecer suas ordens? Na hora você ia chamar os seus soldados, ia mandar prender o Elias, ia terminar a vida dele para ser um exemplo para outros, não é? Mas não. Quando Deus está na história, surpreendentemente, o Acabe se submete e faz o que Elias pediu. O que é sobrenatural. Muitas vezes não se vê isso, mas o que aconteceu aqui, para mim, é um milagre. O fato deste rei se submeter à palavra do profeta Elias e fazer o que ele disse, para mim, é Deus. Não tem outra resposta. E aí o verso 20 diz que então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois, Elias se aproximou de todo o povo e disse, essa história é famosa, né? Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Elias falando com o povo de Israel. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. Lógico, o coração do povo estava dividido. Então Elias disse ao povo, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450. Fora os da Azerá, que são outros 400 que estavam lá no Carmelo também. Tragam agora 2 novilhos. Eles que escolham para si um dos novilhos, e cortando-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho, e porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu, é boa essa proposta. É uma boa proposta. E Elias disse aos profetas de Baal, escolham um dos novilhos e preparem-no. Primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, ó Baal, responde-nos. Porém não se ouviu nenhuma voz e não houve quem respondesse, e ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo, grita mais alto, que ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades, ou viajando, talvez esteja dormindo, necessito que eu acorde. Só um parênteses aqui, irmãos, não existe Bíblia em português que traduza esse verso direito, porque é feio o que Elias disse aqui. No texto hebraico original,
diz, né? Tem o texto normal, gritem mais alto, porque ele é Deus, falso Deus, né? Deus com D minúsculo. Pode ser que esteja meditando, tá? Assim, quando aqui na minha Bíblia, na minha versão, diz atendendo à necessidade, depois diz ou viajando, esse atendendo à necessidade, eu tenho certeza que cada Bíblia traduz de um jeito diferente, literalmente tá fazendo o número 2. Eu tenho até vergonha de falar aqui o... Sabe quando fala, vou fazer o número 2? Mas com a palavra rasgada mesmo? É isso que Elias falou. E a gente viu no verso anterior que Elias começou ao meio-dia a zombar deles, dizendo, pode ser que esteja meditando, pode ser que esteja, né? Ou pode ser que tenha ido viajar. E eles não moveram, eram 850 homens. Irmãos, é um corintiano na torcida do Palmeiras, zombando, não sai vivo. Aliás, é difícil até de entrar, mas se entrar é uma viagem sem volta. É o Elias, sozinho, no Monte Carmelo. E o texto diz que, verso 30, né? Não houve resposta, etc. Passado do meio-dia. Verso 28. E eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo, o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de semente, uma vala profunda. E então armou a lenha e cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então disse, encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda, façam isso outra vez. E eles o fizeram. Disse mais, façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. E a água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Ou seja, Elias terminou a festa lá dos profetas de Baal. E aí Elias chamou a atenção do povo, o povo se aproximou mais dele, ele abriu uma vala imensa, colocou madeira no meio, colocou o animal, o novilho, o boizinho novo, todo cortado em cima da lenha, abriu uma vala enorme, pediu para que derramassem um cântaro, que poderia caber até 12 litros de água ou maior, joga água, jogou, joga de novo, jogou, joga uma 3ª vez, jogou. Para que ninguém dissesse que foi alguma arte mágica, alguma trapaça, que ele colocou uma faísca e aquilo pegou fogo. Estava ensopado, a ponto de a valeta que ele abriu, escorria da água dela e da madeira e de tudo. Quando isso terminou, então nós vemos o que está no verso 36. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra. E ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram, o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então Elias disse, prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam. Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon e ali os matou. Exatamente como a lei de Moisés disse que deveria acontecer com os falsos profetas que desviassem o povo de Deus dos caminhos do Senhor. Assim aconteceu com esses homens. Elias, homem de Deus, corajoso, não temia a morte. Elias, homem que viu este milagre diante dele, ele viu fogo cair do céu. Elias, que restaurou um altar. O que a Jezabel mandou fazer quando ela veio para Israel? Derrubar, destruir os altares. Elias, 12 pedras, somos 12 tribos, filhos de Israel, filhos de Jacó, filhos de Deus, restaurou um altar. E clamou o Deus destas 12 tribos, ali naquele altar. Restaurou o altar. O Senhor enviou fogo do céu, consumiu tudo aquilo e o povo se prostrou com o rosto em terra.
e disse: só o Senhor é Deus. O povo restaurou a sua aliança com Deus. O povo que adorava os Baalins, Baal, Azerá e etc., agora estava dizendo: não, somente, unicamente, o Senhor é Deus. Rosto em terra. Será que era sincero? Não seria sincero se chuva não viesse. Seria falso se o estado de seca continuasse. Mas o próprio Deus havia dito para Elias que a chuva viria. E agora o altar foi restaurado. Altar é lugar de adoração. A aliança foi restaurada. E o povo estava adorando o Senhor. E agora? Agora Elias está com o Acabe ali. Acabe estava ali. E aí Elias fala com ele. Vamos ver o que ele fala com ele. Então, verso 41, Elias disse a Acabe: suba e vá comer e beber, porque já se ouve barulho de abundante chuva. Irmãos, não dava para ouvir barulho de chuva nenhuma. A gente vai descobrir depois. Isso é fé também de Elias. É o céu azul, seco, sem nuvem, e Elias dizendo: eu estou ouvindo barulho de muita chuva. Não, ele estava ouvindo a voz de Deus que falou para ele que choveria. Mas não tinha sinal de chuva no céu. Olha o seguinte: Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, ali encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse a seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: eu não vi nada. Não tinha nuvem. Então Elias disse: volte, e assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte seu carro, desça, porque a chuva não te detenha. Era um homem de fé, irmãos, né? Não tinha nuvem nenhuma. Vai chover, Acabe. Agora que ele viu uma pequena nuvem, ele fala: corre. Corre que vai cair um temporal. Um homem de fé, né? Só que o verso 45 diz que em pouco tempo o céu escureceu, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Isso é sinal de bênção. Deus está restaurando a sua aliança com o povo. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel, onde ficava o palácio, né? E a mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Irmãos, em Jezreel estava a Jezabel, para onde o Acabe estava indo. E Elias foi levado pelo Espírito do Senhor junto. Se você e eu não sei você, mas eu com certeza, se eu sou Elias, eu falo: é hoje que essa bruxa se converte. É hoje que essa assassina reconhece os seus pecados e se entrega. E que história incrível será. A gente tem um exemplo no Novo Testamento de um homem chamado Paulo, né? Assassino, perseguidor, se converteu e foi usado. Deus pode fazer uma maravilha dessa mulher, se ela reconhecer o poder do Senhor. Ela tem em mim um exemplo. Eu não tive medo dela, nem dele, nem do marido. Agora aconteceu tudo, deixa só o Acabe falar para ela o que aconteceu. E Acabe, vamos ler o capítulo 19, verso 1? Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como havia matado os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, mandou um recadinho para ele, dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a essas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Ok, irmãos, você é Elias. Você ouve o recadinho da Jezabel para você, dizendo isso, o que você faz? Você dá né, você ri de canto de boca assim e fala: essa mulher não sabe o que ela está falando, não é isso? Mas essa mulher é louca. Olha o que aconteceu. Eu não tive medo uma vez. Eu não tive 2 vezes. Eu não estou tendo medo 3 vezes. Eu estou aqui, Jezabel. Eu estou na porta do seu palácio. Você não precisa mandar mensageiro. Eu não tenho medo de vocês, eu tenho medo de Deus. Eu não tenho temor dos homens. Eu temo o que Deus pode fazer comigo e com a nação de Israel se nós pecarmos contra Ele. Já são 3 anos e meio disso. Você vai me cuidar do que é perigoso o Senhor tirar a sua vida, e não você tirar a minha vida. Isso não seria natural ouvir de Elias? Ou não? Ou será que a gente mudou? Agora é outro Elias, que tem o mesmo nome, mas é outra pessoa? É a mesma pessoa, o mesmo homem que acabou de ver um dos maiores milagres do Antigo Testamento, fogo cair do céu, o povo restaurando a aliança, o altar sendo restaurado pelas suas próprias mãos, mas porque uma mulher falou para ele: amanhã a gente conversa. O que ele fez? Ele fez o mesmo que você e eu fazemos, homem.
quando a nossa mãe, quando a gente é pequenininho e fala, chegar em casa a gente conversa. Você ora para não chegar em casa. Ou quando depois que a gente casa e a esposa diz, depois a gente conversa. Não é? A gente não deixa elas perceberem, porque é lógico que não, elas não podem ficar sabendo, mas a gente morre de medo por dentro. Depois. Não, é lógico que não é isso que está acontecendo com Elias. Não é porque uma mulher disse, amanhã os meus soldados, eu farei com você aquilo que você fez. Alguma coisa aconteceu. E a Bíblia não diz o quê. Mas o que a gente percebe claramente é que o comportamento deste grande homem de Deus é completamente outro a partir de agora. Aquele homem de Deus, com o comportamento que tinha até o final do 18, algo aconteceu na mente desse homem. E nós vemos outras atitudes no 19. Toma cuidado para não achar que agora ele ficou com medo, porque você não está me acompanhando até aqui, você não leu do 17 até agora. Ele não é dele isso. Ele provou várias vezes que medo é uma coisa que ele não tem. Falta de temor de Deus é uma coisa que ele também não tem. Achar que as pessoas são mais... Ele sabia que Jezabel fazia isso, fez o que fez, e ele foi atrás da Jezabel, 2 vezes pelo menos antes, essa é a terceira. Então, não é desse tipo de homem. Elias é conhecido no Antigo Testamento como um dos maiores profetas do Antigo Testamento. No Novo Testamento, o Antigo Testamento, ou a Bíblia hebraica, é dividida entre Moisés e Elias. Moisés, o símbolo da lei, Elias, o símbolo dos profetas. Não porque ele tenha escrito todas as... mas porque ele é o maior dos profetas. Quando Deus escolhe 2 pessoas para aparecer a Jesus no Monte da Transfiguração, aparece quem? Moisés e Elias. A gente não está falando de qualquer um, irmãos. Mas esse homem, então, faz o que faz. Vamos ver o que ele fez, para a gente já ir para o encerramento? Eu sei que já estourou o meu tempo, peço paciência dos irmãos, mais alguns minutinhos. Verso 3, Elias ficou com medo. Pela primeira vez essa palavra aparece. Levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminho de um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro e sentiu vontade de morrer e orou, basta, Senhor, tira a minha vida. Lembra que Moisés orou isso também? Vontade de morrer? Porque eu não sou melhor do que meus pais. Vamos entender isso daqui? Ele estava no Monte Carmelo. Imagina um país assim, ó, tá? Israel. Está dividido agora o Reino do Sul, Reino do Norte. Reino do Norte. Lá no norte, o Monte Carmelo. Ele atravessa para fugir da Jezabel o Reino do Norte inteiro, passa a fronteira, entra no Reino do Sul. Atravessa o Reino do Sul inteiro, vai até no sul do Reino do Sul, em Berseba. Deixa o servo dele, o auxiliar dele, aquele que viu a nuvem do tamanho da palma de mão de um homem, que atravessou tudo, são mais de 100 quilômetros, fugindo de uma mulher. Ali ele deixa e anda mais caminho de um dia, para dentro do deserto. Você lembra que eu falei na pregação anterior, qual é a distância de um dia de caminhada? 40 quilômetros. Ele caminha mais isso. No meio do deserto, ele encontra um zimbro. Eu vi um zimbro ontem, no Museu de Arqueologia Bíblica que tem lá no interior de São Paulo. Plantaram um zimbro, que é uma árvore que é dessa altura, assim, ó, não cresce mais do que isso, só dá em região muito seca e desértica, que é o caso do interior de São Paulo, na grande maior parte do ano, e tem poucas folhas e muitos espinhos, mas faz sombra. E ele se assentou debaixo de uma dessas. E ali ele disse, basta, Senhor, tira a minha vida. Você já pediu isso para Deus? Irmãos, assim, não tenha vergonha de dizer que esse pensamento já passou pelo seu coração. Eu tenho certeza que você já ouviu um monte de irmãos em aconselhamento bíblico dizendo isso, que tem vontade de morrer. Às vezes a gente, ou eles disfarçam como se fosse uma escatologia piedosa, né? Eu não vejo a hora que Jesus volte. Ah, se Jesus voltasse, você não quer que Jesus volte, você quer morrer. Você não quer que Jesus volte. Se a tua vida tivesse melhor, você não ia falar isso. Você quer que Jesus volte porque você não aguenta mais, já deu já, né? Cuidado com essa aparente escatologia piedosa, disfarçada de pensamentos suicidas. Elias diz, basta, Senhor. Eu não sou melhor do que os meus pais. Quem eram os pais do Elias? Quem era a geração imediata anterior a Elias? Que por 200 anos, estava abandonando os caminhos do Senhor, idolatrando deuses cananeus. Elias está dizendo, eu não sou melhor do que essa gente que não presta. Pode tirar minha vida, basta, acabou para mim. Vontade de morrer. Foi isso que Elias disse para o Senhor. E aí, verso 5 diz que ele deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro.
E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedra em brasas. Olha que delícia. E um jarro de água. Quem preparou o pão? O anjo. De onde ele trouxe essa água? Do céu, porque... né? De onde que ele... Eu trouxe voando lá de Berseba. Comeu, bebeu e tornou a dormir. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Sabe o que me chama a atenção? Porque o anjo, se eu fosse esse anjo, e Deus me mandasse na missão, eu já chegaria com sangue no olho, sabe? Eu chegaria: ô Elias, o que você está fazendo aqui, cara? Que papelão é esse, Elias? Você não tem vergonha, não? Você não teve medo dos 850 profetas, porque uma mulher chegou amanhã, a gente conversa, você... Ô Elias, você não sabe o que estão falando, elas estão zombando de você, estão tirando sarro. Ô Elias, você não tem temor de Deus, não? Você esqueceu quem é o seu Deus? Quem te sustentou no Quizon? Quem te sustentou em Sarepta? Quem te guardou nas 3 vezes que você esteve diante do rei e da rainha Jezabel? Ô Elias, o que está acontecendo, Elias? Acorda! Sabe, autoconfrontação? O anjo fez isso? Por que o anjo não falou para Elias essas verdades? Porque Elias estava fugindo, não estava? Deus mandou ele fugir? Não mandou. Daqui a pouco Deus vai mandar ele voltar. Então, por que o pecado, que eu acho que não existiu, eu tenho certeza que não existiu, por que o aparente pecado no coração de Elias não foi jogado na cara dele? Porque para Deus, pecados só são confrontados quando eles existem. Então, essas atitudes de Elias não são pecaminosas. O que elas são? A Bíblia não responde. E como João Calvino dizia, se a Bíblia fala, você fala. Se a Bíblia cala, você cala. Não é para ficar especulando. O que a gente sabe é que não é algo espiritual. Não é pecado. Só sobra uma possibilidade. Não é demônio. Só sobra a possibilidade de ser algo físico. Porque nós não somos outra coisa, certo? Ou é algo físico ou é algo espiritual, mental. Não existe uma terceira, uma quarta possibilidade. Bem, ele acorda, quer morrer, Deus manda um anjo, o anjo dá comida e dá bebida, dá alimentação para ele. Ele volta a dormir e o anjo deixa dormir. Depois o anjo acorda, comida e bebida. Esse é jeito de tratar alguém que está fugindo do seu chamado? Isso é alguém de tratar alguém que está temendo mais aos homens do que a Deus? Mas não é isso que está acontecendo com Elias. Aparentemente é, mas no coração Deus vê que não é. Deus cuida do alimento de Elias. E aí o anjo diz: a gente vai fazer uma viagem. Ou seja, vamos fazer um pouco de caminhada. Vamos fazer um exercício físico? Talvez isso seja bom. Talvez isso ajude. Talvez haja algo em você que possa ser melhorado pelo cuidado que você precisa ter. Talvez não esteja tendo com o seu corpo. Então vamos caminhar um pouquinho, bastante. Vamos ver. Verso 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias. Caminhou 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. O monte Horebe é o mesmo do Sinai. São nomes distintos para nomes distintos de uma mesma região. Gente, ele saiu, olha aqui, do norte do Reino do Norte. Atravessou o Reino do Norte inteirinho, atravessou o Reino do Sul inteirinho, foi até o sul do Reino do Sul. Saiu de lá, foi 40 quilômetros para o deserto do Reino do Sul. De lá, Deus mandou ele perto do Egito, que é onde fica o Horebe. 40 dias de caminhada. Lá, o que Elias fez quando ele descobriu que acabou? Ele entra numa caverna e quer morrer. Assim que estava o coração desse homem de Deus. Verso 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias poderia dizer: o senhor que me mandou vir aqui, não é o que eu estou fazendo aqui. O senhor que tem que me responder o que eu estou fazendo aqui. Não fui eu que quis vir aqui. Eu queria estar aí. Eu queria estar com o senhor, não queria estar mais aqui. A pergunta de Deus não é para aprender algo, mas é para ensinar Elias. É uma pergunta didática, uma pergunta retórica. Deus não queria uma resposta. Deus queria que ele parasse para pensar. Por quais caminhos o coração dele estava levando ele? E o que estava acontecendo de fato? Mas acima de tudo, eu creio que Deus queria dizer para nós como estava o coração de Elias. Porque a resposta que Elias dá para Deus são mentirosas. São palavras sem sentido. Das 4 ou 5 coisas que Elias diz, apenas a primeira é correta. Veja. Ele respondeu, verso 10.
tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Isso é verdadeiro? 100%. 100%. Agora veja, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança. O que aconteceu 40 e poucos dias atrás? O que aconteceu 40 e poucos dias atrás? Renovaram a aliança, restauraram a aliança. Tanto é que veio o que sobre a terra? Chuva em abundância. Mas Elias disse, Senhor, os filhos de Israel deixaram tua aliança, está tudo perdido lá. Derrubaram os teus altares. Se eu sou Deus, eu falo, Elias, o que aconteceu lá no Alto do Carmelo mesmo? Porque que a Jezabel mandou destruir, eu sei. Mas eu estou lembrando aqui, né, puxando de memória, 40 e poucos dias atrás, que eu dei uma cuspida de fogo lá, em cima de um negocinho que você fez que chamava como, Elias? Altar, né, Elias? Então você restaurou o altar, Elias. E eu honrei, e eu consumi o holocausto, e eu perdoei, e o povo renovou a aliança. Se eu sou Deus, eu já falo tudo, mas Deus não fala nada. É como se Deus fizesse assim, Elias, eles deixaram a aliança, derrubaram todos os altares. É mesmo, Elias? O que mais? Mataram os teus profetas à espada. Tudo bem, mataram muitos, mas vocês lembram que o Obadias falou para ele que escondeu 100? Por que Elias fala que mataram todos os profetas? Se havia, além dele mesmo, outros 100 vivos. Será que ele queria enganar Deus? Será que ele estava mentindo deliberadamente? Ele estava consciente do que ele estava falando? Não parece. E aí ele termina o verso 10 dizendo, só fiquei eu, e presta atenção agora que para mim isso é o ápice, e eles estão querendo tirar minha vida. O eles, gramaticalmente aqui no texto hebraico original, são os filhos de Israel. Não faz sentido, é como se Elias dissesse, Deus, derrubaram todos os altares, não tem mais altar, os filhos de Israel abandonaram a tua aliança, mataram os teus profetas e eles estão querendo me matar agora. Deus poderia dizer, primeiro, você restaurou o altar. Segundo, os filhos de Israel renovaram a aliança. Terceiro, o Obadias já te falou, eu nem vou falar os que eu guardei eles, mas o Obadias já te falou que ele guardou 100. E quarto, que eles, Elias, é ela. É ela que falou que você ia morrer em 24 horas, e você está me dizendo que os filhos de Israel estão querendo tirar a sua vida? Esse homem estava em sã consciência? O que você acha? Qualquer pessoa assim que se apresentasse diante de você, você ia falar, meu amigo, senta, calma, vamos conversar. Eu acho que você está confundindo as coisas. As coisas não são bem assim. Não é nada disso que está acontecendo. E aí você falaria a verdade para a pessoa, mas Deus não faz isso. Talvez porque Elias não teria condições de entender aquilo. Deus não o autoconfronta, Deus não aponta os pecados, Deus não aponta os desvios ou as desobediências. Deus cuida dele. E aí acontece algo assim impressionante no verso 11, então foi-lhe dito, saia daí, talvez o anjo tenha dito isso agora, fique diante do Senhor no monte, e eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes, quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio o som de um suave sussurro. É um som tranquilo da natureza. Quando Elias ouviu isso, aquele som tranquilo, não no meio do barulho, não no meio da confusão, da tempestade, do incêndio, do terremoto. Não, no silêncio. No silêncio, ele cobriu o rosto com um manto. Saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio uma voz que lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele queria que ele se lembrasse de quem Deus é. O que Elias responde? Elias dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Ele copia e cola. Ele repete a mesma coisa, sem sentido. Palavras sem nada a ver. Veja o que ele diz. E ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida. Sabe quando você conversa com uma pessoa e você diz, já te expliquei que não é isso que está acontecendo. Você está tendo uma impressão, mas não é, isso é coisa da sua cabeça, não é. A gente não vê pessoas lutando com isso o tempo todo? Como é que a gente trata essas pessoas? É como Deus está tratando Elias? É como o anjo está tratando Elias? Ou é com impaciência? Eu não aguento mais. Eu já falei, já mostrei, vai a última vez, vou falar o que tem que falar. Se não quiser ouvir, problema da pessoa. Irmãos, nós não podemos agir assim. Nós não dominamos essas doenças mentais como elas de fato são.
quando elas alteram a nossa percepção da realidade, como estavam claramente alterando a percepção da realidade do Elias. Eu não acredito que Elias conscientemente estava mentindo para Deus, mudando a realidade, assim, achando que ele ia enganar a Deus, e que com isso Deus o levaria para o céu, Deus o mataria. Não faz sentido. Mas faz sentido que a mente desse homem estava perturbada, adoecida, a ponto dele falar coisas sem sentido. E nesse estado, não se procura pecado, não se fica achando culpado, não se fica falando de demônio. Nesse contexto, você tem compaixão da pessoa, você cuida da pessoa, você sustenta a pessoa, você se preocupa com o todo da pessoa, que é o que a gente vê Deus fazendo aqui. Depois de tudo isso, então, o Senhor responde para Elias no 15. Vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Se eu sou Elias, já põe a mão na cabeça e falo, meu Deus, é mais 6 meses de viagem. Damasco, vocês sabem onde fica Damasco. Domingo agora, alguns terroristas explodiram um carro e mataram alguns irmãos nossos que estavam adorando a Deus nessa cidade aqui, a mesma cidade, mas das mais antigas do mundo. Vocês viram isso? Numa igreja ortodoxa, na cidade síria, né? De Damasco. Agora, domingo passado, algumas pessoas morreram nessa explosão. Bem, Elias estava lá perto do Egito, no Monte Horebe. Ele iria caminhar 40 dias até chegar o deserto de Berseba. 40 quilômetros até chegar em Berseba. Atravessar o Reino do Sul inteirinho, fronteira, atravessar o Reino do Norte inteirinho, chegar no Monte Carmelo mais de 40 dias depois, passar e ver tudo aquilo que ele viu antes, e seguir a estrada real, que era uma estrada antiga, que era usada, né, para atravessar essa região, para atravessar boa parte da Assíria e chegar na cidade de Damasco. É isso que Deus mandou fazer. E ele diz, quando você chegar lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. Porque aí você volta para Israel, o Acabe vai morrer. Unja o Ninsi como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Você não está querendo morrer? Você não está pedindo para morrer? Então você unge o Eliseu no teu lugar. Mas pode ficar tranquilo que nem morrer você não vai. Você lembra como ele morreu? Como é que Elias morreu? Nem isso Deus deu para ele, gente. Coitado do homem. Ele não morreu. Ele foi arrebatado. Lembram disso? A carruagem de fogo? Carros de Israel e seus cavaleiros? Que história fantástica viveu esse homem. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000. Aí só que Deus revela. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Deus mostra a Elias o seu chamado. Numa época, obviamente, que não havia essas ciências todas que poderiam nos diagnosticar Elias e dizer o que ele tinha clinicamente para ajudá-lo na restauração da sua saúde mental, se esse fosse o caso. Mas Deus mostrou a ele que há um caminho. E esse caminho é viver em obediência. Se é para comer, eu vou comer. Se é para descansar, é para descansar. Se é para caminhar, eu vou caminhar. E se é para exercer o meu ministério do jeito que eu consigo, que é ungir um rei aqui, ungir outro rei ali, outro profeta acolá, eu farei isso. Porque eu sei que aquele que me vocaciona vai cuidar de mim. Já passei muito do meu tempo. Então eu quero encerrar dizendo o seguinte. Peço perdão por ter ultrapassado tanto assim. Irmãos, eu aprendo pelo menos 2 coisas com a história de Elias. A primeira delas é que nenhum de nós estamos livres de passarmos por isso daqui. Não é porque hoje eu e você estamos bem que amanhã nós não podemos ficar. E se não for você, mas for o seu irmãozinho aí do lado, não olhe para o irmãozinho do lado e ache que é frescura dele. Sabe, que é falta de ter o que fazer, que é falta de ter gente para visitar, de ovelhas para aconselhar, de algum problema para resolver. Não, irmãos, é porque nós ficamos doentes. O nosso cérebro, ele também enferma. E quando ele entra num estado de alteração, a ponto da gente não ver mais as coisas como elas sempre foram, e de nós não agirmos mais como nós sempre agíamos, não é por outra razão qualquer, senão talvez uma enfermidade de natureza mental. E graças a Deus que nós vivemos no tempo em que vivemos, em que pela graça comum de Deus, há ciência e medicina e medicamentos suficientes para nos ajudarem a voltar à percepção da realidade e a tratarmos tudo isso. Graças a Deus, há tratamento. Embora não haja cura para o câncer, mas há o tratamento, que cura muita gente no processo de. Graças a Deus, há pessoas que podem ser curadas e tratadas no seu apendicite. Graças a Deus, quando você vai retirar um dente
tem a anestesia, não tem? Graças a Deus nós fazemos uso das ciências naturais, que pela bondade e graça comum de Deus tem vindo sobre nós para nos abençoar, muitas vezes por pessoas que nem crentes são, e que descobrem certas coisas que nós somos abençoados, e quando somos abençoados a gente não dá glória a esse cientista, a esse botânico, a esse farmacêutico, nós damos glórias a Deus. E se Deus, por sua graça, tem permitido que essa ciência se desenvolva na questão da saúde mental, usufrua disso. Seja abençoado por isso. Se eventualmente acontecer com você algo que não seja da natureza de Moisés que vimos antes, e de outros que veremos depois, mas algo semelhante a essa de Elias, para a qual não há explicação, não há uma pressão externa, não há uma pressão interna, não tem falta de nada, tem sobra de fé e de coragem, mas do nada, uma chavezinha desliga, e minha cabeça não é mais a mesma. O que eu faço? Eu busco ao Senhor. E creio, em primeiro lugar, que Deus nunca deixará de estar ao lado dos seus servos. Deus não deixou de estar ao lado de Elias no vale da sombra da morte que Elias atravessou. Essa é a primeira coisa que eu aprendo. E a segunda e última é que se você vê alguém passando por isso, seja um colega de ministério, seja um familiar, seja uma ovelha, seja um anjo na vida dessa pessoa. Sabe o anjo do deserto de Berseba? Você pode ir para orar com essa pessoa, sim. Você pode ir para dar uma palavra, mas pode ser que essa pessoa fale com você e você acha que ela está ficando alucinada, porque ela está falando coisas sem sentido. Então, na próxima vez, leva um pão para ela. Água ela deve ter em casa, mas leva um café. O anjo, não foi isso que o anjo fez? O anjo foi para fazer aconselhamento com ela, com ele, com Elias. Ele foi para levar alimento para ele. A gente precisa de aconselhamento, a gente precisa desesperadamente de aconselhamento bíblico. Mas nós precisamos de cuidados também. Nós precisamos de compaixão também, de alguém que nos ajude no momento que a gente não é capaz de ficar de pé. E talvez você seja esse anjo a quem Deus queira usar. Que talvez na sua agenda do celular vai colocar o dia que o irmãozinho lá tem médico para ajudá-lo e talvez indo com ele. Inclusive colocando despertadores no seu celular na hora que ele lá tem que tomar o remédio. Ou tem que fazer certo exercício, ou certa atividade, ou certa terapia, ou certo aconselhamento com um outro pastor. Você vai ser esse anjo que vai estar ao lado e, se necessário for, dá uma caminhada. Não precisa ser de 40 dias, mas uma caminhada no quarteirão, na praça. Mas alguém que vai estar ao lado dele, não para mostrar pecado somente, quando é o caso tem que mostrar sim, mas para ter compaixão, para ser um anjo de fato, que traga e seja um sinal visível da bondade e da presença do Senhor na vida daquela pessoa, no vale da sombra da morte que ela está atravessando. Louvado seja Deus, porque Ele pode usar qualquer um de nós para ser uma bênção assim na vida de quem sofre. E louvado seja Deus, porque quando e se nós viermos a atravessar o vale da sombra da morte, essa depressão terrível onde queremos pedir como Moisés e Elias a morte, nós podemos dizer, Tu estás comigo e a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por quem Tu és. E pelo que a Tua palavra nos ensina a respeito da Tua ação, das Tuas atitudes diante dos momentos mais difíceis da nossa vida. Quando nós mesmos não entendemos o que está acontecendo. Porque passamos pelo que passamos. Porque sentimos o que estamos sentindo. Momentos de dúvida, momentos de medo, de incerteza. Mas momentos em que o Senhor está ali, silenciosamente presente sempre. Obrigado porque o Senhor nunca abandona os Teus servos. Sustenta-nos, ó Deus. Obrigado porque hoje o Senhor tem nos dado aquilo que na época de Elias e tantos outros no passado não havia, que pode diminuir em muito o nosso sofrimento. Abençoa os Teus servos para que eles não sejam relutantes ou reticentes com relação ao uso de tudo isso que pode abençoar a eles e a igreja a qual eles pastoreiam. Que nós possamos em tudo glorificar ao Senhor, porque é por Tua bondade que o Senhor pode nos dar cura e uma melhor qualidade de vida, para que possamos completar bem a nossa carreira, a nossa caminhada aqui. Obrigado pela história de Elias e obrigado porque um dia estaremos com ele, com o Senhor, nesse lugar em que não há mais dor, nem lágrima e nem morte. Até que o Senhor venha, Pai. Muito obrigado. Guarda o Teu povo e usa-nos como anjos na vida dos outros também. Em nome de Jesus.
Amém.